Olá, boa noite para todo mundo que mais uma vez está aqui com a gente na live da Casa da Barão, a live sobre psicologia e cinema. E mais uma vez a gente vai conversar com a Cissa Vilhena, que eu vou convidar já já. A conversa hoje é sobre o filme Mr. Jones, né? Falei aqui, estamos informando os seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. É isso aí, iniciamos e vai ser muito bom. Vou chamar a segundinho. Olá, Olá, Cissa. olá, Tânia. Tudo bem? Eu tô bem, e você como é que tá? Tudo bem, tudo bem. Estamos bem aqui. Sim. Que bom, a gente está para mais uma conversa sobre psicologia e cinema, não é, Cissa? Essas lives que a gente começou a fazer aqui no Insta da Casa da Barão, que eu sempre lembro isso, né? Porque a gente tem pessoas novas que vão entrando no conteúdo. O Insta da Casa da Barão existe há pouquíssimo tempo, do início desse ano, é feito pelos profissionais psicólogos da Casa da Barão ainda. A gente tem sempre alguma colaboração de alguém que nos ajuda, às vezes, né? No meu caso especificamente, até agradeço muito a Carol Carminati, que me ajuda muito, é uma profissional de mídias sociais, que me ajuda aqui também para a gente divulgar o Insta, a live, né, especificamente, mas a gente tem os outros conteúdos que são feitos pelos profissionais e também uma das psicólogas, aluna que adora mexer com arte e faz as artes lindíssimas para o Insta da Casa da Barão também, para os conteúdos de todos nós lá. Uhum. E hoje a gente está aqui para mais uma live. A live hoje é sobre o filme Mr. Jones, é um filme de 1993, uma produção dos Estados Unidos, e tem o Richard Gere, a Lena Olin e também a Anne Bancroft, como os três atores principais ali no filme. E o filme trata de transtorno afetivo bipolar. E a gente vai conversar, então, com a Cissa sobre isso, começando pelos tópicos que a Cissa elencou, e depois a gente vai ter tempo também para conversar um pouquinho, caso vocês venham a se manifestar com alguma dúvida ou algum acréscimo, ou algum comentário. Podemos começar, Cissa? Podemos. Vamos lá, né? Podemos Tá sim. bom. Olha, tá passando um avião aqui em cima, Cissa, neste momento. Vai. Olha isso, a Será que a gente pode voar? sincronicidade. Será que a gente, Sincronicidade. será que a gente pode voar? Por que, Cissa, a gente está fazendo essa pergunta? Será que a gente pode voar? Para quem ainda não assistiu ao filme, a gente já lembra que tem spoiler, tá? Não tem como falar, né, do tema baseado no filme sem dar um pouquinho de spoiler, né? Porque o filme justamente ele vai conduzir aí a nossa conversa, né? E o filme justamente ele começa com o Mr. Jones, né, que é o Richard Gere, num estado de pura alegria, né? Ele está assim eufórico, né? A trilha musical é aquela música I Feel Good, né? Que mostra bem assim como ele está se sentindo. E você percebe assim pelo jeito que ele se movimenta, né? Ele praticamente está dançando, os gestos são amplos, né? Você percebe que é alguém que está com sentidos super aguçados, né? Alguém que está vivendo a vida ali em sua plena potência, né? Então ele tem esses movimentos soltos e livres e ele não para, né? E ele é eloquente, ele fala demais, né? E ele parece não ter limites. Aliás, a sensação, né, de quem está no estado maníaco, que é o estado que ele está, é justamente de que ele não tem limites, né? E que ele pode tudo, né? Inclusive voar, né? Então ele, quando os aviões passam, né? Ele está ali trabalhando numa construção e ele está no, não sei como é que chama ali em cima do telhado, né? Está no topo do telhado e dá a impressão que ele vai se atirar lá de cima, quando na verdade ele quer sentir o voo do avião e a impressão de voar, né?
E é lógico que as pessoas ficam um pouco assustadas, né? Com aquele homem que está ali em cima, se equilibrando na beira ali do telhado. E ele acaba sendo internado num hospital, né? Muito agitado. E com isso que a gente chama, né? De ideia delirante, né? Ele está com esse delírio de que ele pode voar. Então, o delírio, que é uma falsa convicção, né? A pessoa acredita em alguma coisa que não é real, que não é verdade, ela está presente em vários transtornos, né? E um deles é a esquizofrenia, né? Ele está presente também no transtorno bipolar, que é sobre o que nós vamos falar mais hoje. Mas, assim, no caso do filme, né, você percebe que há um diagnóstico muito precipitado, né? Existe toda uma discussão ali da equipe psiquiátrica, né, falando, olha, o hospital aqui, até vou, né, retomar aqui, é um hospital que avalia, medica e dispensa, né? Então, é essa medicina impessoal e rápida, né, com a ideia de dar um remédio para o paciente e dispensar. Então, nessa abordagem assim bastante superficial, né, do que seria o quadro ali do Sr. Jones, né, um interno, né, ele junta dois sintomas, né, um que seria a ideia delirante, né, e a outra que seria uma possível ideação suicida, né, que ele não tem. Sim. Ele não subiu lá para se matar. Ele subiu lá porque ele achava que ele podia voar. São coisas diferentes, né? Então, com isso, a partir, né, só desses dois sintomas, né, num diagnóstico bastante apressado, ele é, então, diagnosticado como esquizofrênico e dá uma dose cavalar para ele de Aldol, né, que é o Aldol, que é a medicação tradicional assim que se dá para esquizofrenia, né? Então, com isso ele fica ali chapado, né? E você não tem a possibilidade de ver outras manifestações do transtorno, né? Então, por exemplo, essa ideia, né, de que você pode tudo, de que você não tem limite, né, que tudo é possível para você, né, que é o delírio mais comum da fase maníaca, né, ele é um delírio de grandiosidade, né? Então, quando fala uma grande potência. Uma grande potência, uma grande potência. Grande potência. Né? É assim, eu sou onipotente, eu posso tudo, né? Tudo que eu fizer vai dar certo, né? Tem um otimismo muito grande aí, né? Então, sim, seria assim, uma sensação de uma vida sem obstáculos, né? Existem outras ideias delirantes, né? Então, se a gente pensar ali no Sr. Wilson, que é um dos pacientes que está internado com ele, que é aquele que é o juiz do jogo de ping-pong, né? Ele tem um delírio persecutório, né? Ele acha que a comida vai estar envenenada, ele acha que ele pode ser seguido, né? Então, este é um delírio mais próprio dos esquizoparanoides, né? O paranoide é esse que tem essa ideia mesmo de que ele está sendo perseguido, de que ele está sendo seguido. Que tem como é que eu vou dizer? Tem uma contrapartida a isso, né? Que essas pessoas, como elas se sentem perseguidas o tempo todo, né? Elas são muito atentas a tudo que se passa à sua volta, né? Então, ele está sempre antenado ali. Né? Não que ele esteja interpretando as coisas corretamente, mas ele está muito ligado ali, o Sr. Wilson, né? No que em possíveis fontes de ameaça. Né? Sim, ao passo que o Sr. Jones, né? O Mr. Jones, como ele quer adrenalina, né? Ele fala, eu sou viciado em adrenalina, né? Ele fica muito atento a essas possibilidades de atividades de risco, né? Em que a adrenalina esteja presente, né? Ele menciona, né? Euforia. A euforia é esse momento dele no começo do filme, né? Por isso que é essa música, né?
I feel good, né? Se a I gente feel pudesse... good. Aliás, Fala. desculpa, pode concluir, Cissa. Não, se a gente se sentisse assim o tempo todo, né? Estaria ótimo. Só que assim, a gente não sobrevive muito tempo assim, né? Não só por se colocar em situações de risco, como você tem um desgaste físico muito grande, porque o corpo todo fica muito acelerado, né? O pensamento fica acelerado, os movimentos ficam acelerados, a fala fica acelerada, Sim. fica difícil às vezes você acompanhar a ideia da pessoa, né? E eu lembro um curso que eu fiz uma vez em que o professor ele entrou em surto maníaco durante o curso, né? E era impossível seguir a aula. A aula era fascinante, porque as ideias eram fantásticas, das galáxias, das dobras do tempo, etc. Mas ele não parava um minuto, e aquela fala, e a gente tentando entender ali, né? Eu estava no comecinho da faculdade, tentando entender do que se tratava. Então, é um excesso, né? É um excesso para o corpo todo, né? Esse estado é um estado que ele é insustentável mesmo. Sim. E ainda nesse momento, a gente já mencionou aqui 2 vezes a trilha de abertura, que aparece depois durante o filme também, I Feel Good, que é uma música do James Brown de 1965, uma canção que veio resgatada também, que embala muitos momentos na vida da gente, né? E não só nos bailes, mas o filme mostra muito isso, o quanto esse ritmo do Mr. Jones estava acelerado, né? Então trazer essa música, essa canção de 1965 para esse filme, 20 anos depois, né? 30 anos depois, em 1993, né? Também eu achei bastante simbólico, né? Daquilo que toda essa música, tudo que essa música traz e os momentos em que ela aparece no filme, né? É interessante você falar isso, né? Porque ela é uma música de uma época em que eu sou dessa época, né? A gente se sentia onipotente, sabe? A gente era um pouco maníaco mesmo, sabe? A gente era um pouco sem limite também. Achava que tudo era possível, que tudo a gente ia conseguir. Então, esse I Feel Good era alguma coisa que circulava muito ali, né? Na juventude da década de 60, né? Eu acho que traduz muito isso mesmo, né? Sim. E ele tem muito isso, né? Quando ele está ali nesse estado maníaco, que ele acha que tudo está lento, tudo tem que ser mais rápido, tudo tem que ser mais rápido, porque ele está, né, nessa vibração mais rápida, né? Enfim, né? Então as pessoas confundem muito assim a ideia do delírio com a alucinação. Na verdade, são 2 processos distintos, embora eles possam estar interligados, né? Então, o delírio é essa ideia falsa, é uma ideia, né? Eu acho que eu posso tudo, é um delírio de grandeza. Eu acho que vão me matar, eu acho que estão me perseguindo, é um delírio persecutório, né? Sim. A alucinação, às vezes, ela vem ligada ao delírio. A alucinação é ver, ouvir ou sentir alguma coisa que não está lá, né? E que, em geral, vem, então, ligada aí a essa experiência do delírio. Então, se a gente lembrar daquele filme Mentes Brilhantes, aquele com o Russell Crowe, que ele é o professor Nash, né? Então, ele tinha um delírio ali, que era ele ser um agente da CIA, né? Ele ser um decodificador da CIA. E ele tinha alucinação, que era o chefe dele ali, agora eu não lembro do nome do personagem, né? O Ed Harris ali com aquele chapéu. Que ele via o sujeito lá, né? Ele via o escritório montado ali, né? Para ele decifrar os códigos. Então, isso seriam alucinações. Por quê? Porque nada disso está lá, mas a pessoa acha, né? Que está lá. Acredita, né? Ela acredita e ela vê. Isso é real para ela. Isso é real. Né? Sim. Então, tem essa distinção que o delírio ele é só uma ideia. E a alucinação
A gente fala que é um sintoma positivo, por quê? Porque o sujeito vê algo que não está lá. Ele cria, né? Ele cria ali Sim. alguma coisa. Cissa, nesse ponto que você traz, né, do diagnóstico ali, que ele sai não preciso, isso é muito possível acontecer num momento como aquele. Isso é muito possível acontecer, não é? Só para a gente trazer esse aspecto que é da dificuldade, muitas vezes, de se ter um diagnóstico tão preciso, e você que trabalha também muito os instrumentos para psicodiagnóstico diferencial, nem sempre é tão. Aliás, quase nunca é tão simples Não é ter essa discriminação, porque tudo se mistura um pouco, não é? Em geral, você tem um conjunto, né? Você tem um conjunto de circunstâncias que vão contribuir aí para você levantar uma hipótese diagnóstica, né? Principalmente nessa área aí das doenças mentais, das questões de comportamento, né? Você levanta hipóteses que você vai tentar confirmar com o máximo de dados que for possível, né? Por isso que um diagnóstico assim apressado, né? Ele corre o risco de ser equivocado, né? E tem consequências graves, porque você vai ter uma medicação inadequada ou você vai ter um encaminhamento que é inadequado, né? Então, quando você tem uma questão de diagnóstico para ser feita, você tem que se munir do máximo de informações que for possível, inclusive do momento de vida do sujeito, porque às vezes você tem ali uma desestruturação ou uma desorganização, a pessoa fica menos eficiente, fica menos adequada, mas pode ser por uma questão pontual, né? Às vezes você tem pessoas que se desorganizam mesmo, né? Que tem um comportamento que parece aí um comportamento psicótico, quando na verdade isto é uma reação a uma situação de extremo sofrimento, né? Então você tem que se munir do máximo de informações que for possível. Então, por exemplo, no caso do Mr. Jones ali, né, teria sido fundamental ver como ele estava se comportando antes dele subir no telhado, né? Porque o comportamento dele ali claramente era um comportamento maníaco, né? Não precisava ter nenhuma investigação tão mais profunda, porque ali seria um caso clássico de mania, e aí você entenderia o porquê que ele subiu no telhado, né? E por que ele tinha aí essa ideia delirante de voar. Então, o que você tem ali? Né? Um transtorno de humor, né? Um transtorno afetivo, né? Que ele precisa, como medicação, um estabilizador de humor, né? E não uma medicação antipsicótica como o Aldol. Então, naquele caso, né, deram ali uma medicação totalmente equivocada porque o diagnóstico foi superficial e o diagnóstico foi errado, né? Sim, sim. Seria necessário uma investigação maior, inclusive para você traz nesse aspecto para tentar chegar um pouquinho mais para trás no tempo, entender se ele tinha as fases de depressão e se ele alternava e como ele alternava com essas fases maníacas, buscar mais informações. Que no caso dele, ali talvez o filme mostre um pouco isso também, que é a dificuldade, não sei se é nesse ponto que você vai entrar agora, às vezes eu atropelo, mas a dificuldade até da história dele, de pessoas próximas a ele. Que no caso não tem, né? Você sabe muito pouco, né? Você sabe muito pouco da vida dele, né? Quem é o Mr. Jones, né? Você acaba tendo uma pista ou outra ali, né? Por coisas que ele fala, embora ele minta muito, né? Mas ali, na relação com a terapeuta, ele acaba desvendando, né? Algumas experiências que ele teve, né? Mas no caso do diagnóstico imediato ali que ele teria que ter, porque é isso, ele foi internado ali numa situação de emergência, então precisa de um diagnóstico rápido, né? Não custava ter entrevistado um pouco, falado um pouco com as pessoas que estavam em volta dele para ver o que aconteceu antes
E não simplesmente pegar, ele subiu no telhado e queria se atirar de lá, né? Porque achava que podia voar, né? A gente sabe que essa medicina, né, de hoje, vou falar, a psicologia também, ela está tendendo muito assim para um diagnóstico um pouco automatizado, assim, né? Você tem, seguiu como se seguiu o protocolo garantisse que o diagnóstico fosse bem feito, né? Assertivo, bem feito, é. Né? Então, eu acho que tem uma cena muito bonita ali, quando o Mr. Jones está ali todo amarrado, que quando ele é internado pela segunda vez, eu acho, ou pela primeira, agora eu não lembro bem. Eu acho que acontece a primeira vez. E que a médica, né, ela olha para ele e pergunta o nome dele. Né? E aí Sim, na primeira... dá aquele close no rosto dele. Né? Quer dizer, isso é a Sim, identidade dele. Né? Ela está vendo a pessoa lá, né? Não o paciente X. Né? Ela está vendo a pessoa. Né? E é isso que eu acho que está faltando um pouco hoje. Né? A gente vai em médicos que dão diagnóstico, eles nem encostam em você. Né? Verdade. Eu tive uma experiência dessa, que eu estava com uma cólica de vesícula, assim, com a vesícula estourando, a médica não encostou a mão, né? E falou, você não tem nada, você não tem nada, né? Não encostou. Se ela tivesse encostado a mão, ela teria percebido que era, né? Era um diagnóstico tão difícil, né? Mas, assim, isso é delegado para as máquinas, para os protocolos, e falta aquilo que o médico de família tinha, né? De conversar com a pessoa, de olhar para a pessoa, né? De entender como é que está a vida da pessoa. Enfim, né? Uma relação de humano para humano. Né? Sim, eu até gostaria de falar algo aqui que eu me lembrei nesse momento, que eu assisti a uma aula para uma pós-graduação de neuropsicologia, que eu acabei não ingressando, mas eu assisti a aula de apresentação e lá se falava exatamente desse aspecto da medicina, que sempre foi muito de olhar, de tocar, de sentir os órgãos mesmo, né? E com o advento da tecnologia e o uso da tecnologia como a gente usa hoje a maior parte do tempo ali, os jogos eletrônicos, tudo isso. Existe uma pesquisa, não me lembro agora se é já comprovada, mas um efeito sobre a amígdala cerebral, que está relacionada às emoções. Uhum. E aí, neste momento, né, como se ela não fosse estimulada como tem que se estimular e tal. E aí, neste momento, é dito isso, justamente no campo da medicina. Como é que os médicos que precisam tanto desse olhar, desse toque, dessa aproximação, de fazer uma investida, um procedimento invasivo num paciente, tocar os órgãos do paciente, como é que vai ser a medicina daqui para frente? Esse foi um questionamento, inclusive, dessa aula, e isso que você está falando me fez lembrar também. Uhum. Embora quando você fale do diagnóstico, que há uma pressa hoje em dia no diagnóstico, no psicodiagnóstico, isso envolve também a nossa classe, não é? Com certeza, com certeza, com certeza. Né? Quer dizer, está muito na moda você ter aí esses testes, essas escalas, que a pessoa responde ali no xizinho, um software faz a correção, né? Aí sai um gráfico, sem nenhuma interferência humana. Né? E a interferência humana ela é considerada erro para alguns. Né? Mas justamente o que os softwares não fazem é fazer esse cruzamento de dados. O que está acontecendo na vida da pessoa, como é que é o histórico dela. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o Mr. Jones, quer dizer, ele deixa entrever ali, primeiro que ele era uma pessoa super talentosa, né? Super talentosa. Né? Tocava piano, lia tudo, né? Uma pessoa realmente, possivelmente, né? Com uma inteligência privilegiada, né? Uma sensibilidade. Por que ele não deu certo? Né? Uhum. E aí você vai sabendo pelas relações dele, que eram relações que não se sustentavam. Por quê? Porque ele era altamente instável.
né? Então, a busca de metas, ir atrás, e a disciplina, com esse, né? Com essa oscilação de humor que ele tinha, né? A produção dele ficou prejudicada, né? E ele não aceitava que ele estivesse doente, né? Então, isso era uma questão. E isso é um problema, porque quem está no estado maníaco não quer sair desse estado, porque você está muito feliz, entendeu? Então, um dos problemas é, inclusive, aderir à medicação, né? E também ficar claro ali que ele pega o lítio e joga no lixo. Eu não vou tomar esse negócio aí, né? E joga dançando, joga dançando, joga porque ele tá cheio de ginga. Mas já tem a sombra ali, né, da depressão, né? Naquele momento, sim. Chama o que vai acontecer depois. Porque, né, varia, né, de um polo a outro, né? Sim, sim. Então passa, né, desse estado, né, que é esse estado cheio de energia, de confiança, de falta de medo, né, de imprudência, né, de falta de limite, essa tendência a esbanjar, dá dinheiro para todo mundo, compra tudo que quer, né? Com uma capacidade de discernimento diminuída, porque o pensamento não está funcionando direito, ele está muito acelerado, então a pessoa não consegue fazer bons julgamentos e tomar boas decisões, né? Ela vai passar por um estado que é o contrário, né? Um estado que é o de falta de energia, o de falta de sentido, né? Um desamparo, um desânimo, né? A pessoa não quer nem tomar banho, nem se cuidar, né? Então, aquela cena que mostram ele assim, completamente parado, né? Com o enfermeiro dando banho nele, isso é real. A pessoa perde a vontade de viver mesmo, né? Totalmente desvitalizado. Ali Totalmente não tem desvitalizado. nada. E aí é importante saber que nem todo portador de transtorno bipolar vai ter essas duas fases tão marcadas, né? Definidas. Em geral, a depressão ela é bem visível, mas você pode ter um quadro de hipomania, que não é a mania no nível, né, que o Mr. Jones experimentava, né? Uma mania mais, assim, vamos dizer assim, mais adaptável, né? Ela não cria tanto problema aí de adaptação. Então, assim, os pacientes com transtorno bipolar, na fase depressiva, eles tomam remédio, mas eles não querem tomar quando eles estão na fase maníaca, né? E o risco de suicídio, ele é maior quando o sujeito está saindo da depressão, né? Porque ele está percebendo, né, esses sentimentos negativos e ele está já com uma energia suficiente para tentar o ato suicida. Ou quando ele está entrando na depressão, né? São os momentos assim de risco maior mesmo, né? Mas assim, o caso do Mr. Jones, que é esse caso clássico com as duas fases bem demarcadas, ele não é tão frequente quanto o caso de você ter o polo depressivo mais comum, né? Mais caracterizado, vamos dizer assim, né? Sim. E aí você vai ter uma questão importante, né? Que eu acho que é essa que a gente tem que ter em mente, que é o que é a doença e o que é a pessoa, né? Então, como ver a pessoa do Mr. Jones para além, né, da doença, né? E aí a terapeuta ela coloca isso de uma maneira muito adequada, né? Que ela fala: nós temos um problema químico, né? Uhum. Que é essa, que é a psiquiatra, né? Que é o que é a transtorno. que é a psiquiatra por quem ele passa a ser atendido. A personagem da Lena Olin, né? Então, ela enxerga isso. Ela enxerga isso e ela enxerga a pessoa dele, né? E ela fala: agora tem um outro problema
né? Que não tem a ver com o transtorno, né? Que seria mais uma questão da dinâmica mesmo, da personalidade, que é a dificuldade dele de lidar com os sentimentos dele, né? Então, E ele o cria sofrimento. ali uma barreira, né? E é isso, as pessoas que o decepcionaram, ele mata, né? Ele mata simbolicamente, né? Sim. E ele tem muita dificuldade de lidar, então, com as perdas, porque ele elimina as pessoas, ele não vai olhar para isso, ele tem o medo de sofrer, porque a gente até entende, a experiência de sofrimento dele é uma experiência de morte, é uma experiência de que a vida perde completamente o sentido, né? E ele não entra também em contato com a raiva dele, com a agressividade dele, né? Então a gente vai ver que mais para o final do filme é que ele começa a mostrar raiva, né? Chuta ali a lata de lixo, ele é agressivo com a terapeuta, inclusive. Isto é bom. Isto pode ser inadequado em termos de comportamento, mas é um sinal de que ele está conseguindo entrar em contato com essas emoções que são emoções muito dolorosas para ele, né? Então, assim, ele só consegue ser feliz e só consegue ser triste no transtorno, né? Na pessoa dele, né? Na dinâmica dele, ele não consegue porque ele abafou tudo isso, né? A grande paixão dele que o abandonou, possivelmente porque ele era muito instável, ele considera como está morta, né? E a terapeuta, percebendo também que, de alguma maneira, né, ele sentiu que ela o traiu, o decepcionou, ela fala, eu estou morta também, ele não vai mais querer saber de mim, né? Sim. Mas você percebe ali, né, por trás da doença, você percebe, né, uma pessoa que é sensível, uma pessoa que é talentosa, uma pessoa que é inteligente, uma pessoa que tem muita empatia, né? Ele olha as pessoas, ele vê as pessoas, né? Então, isso não Muito tem nada a ver com perceptivo. transtorno, isso é ele, né? Ele é muito, muito perspicaz, muito perspicaz. É. É claro que o filme tem um certo exagero, né? Aham, Sei. você tem 7 filhos, né? É um pouco exagerado Não, aí, aí né? Mas eu seria acho que admiração. representa aí, né, essa sensibilidade dele, né? Assim, Verdade. tem que perceber ali que o carinha da construção era ali da Costa Leste, enfim, né? Ele é alguém Sim, que olha as pessoas e percebe, né? Percebe as pessoas, né? Enfim, o histórico dele, a gente não tem muita coisa, né? Parece que houve perdas ali, né? Naquele primeiro momento que ele toma o Aldol, se eu não me engano, ele fala, ele tinha só 18 anos, foi para perto da minha mãe. Então, parece que houve perdas muito significativas no passado dele, né? sim. Mas são coisas muito dolorosas que ele não está pronto ainda para enfrentar e a gente também não fica sabendo. Isso é só lançado ali, Ele né? chama a mãe. Ele Ele chama a chama. mãe. Ele É, chama a mãe. é. E é isso, né? Ele tem habilidades privilegiadas, né? Ele era uma grande promessa com talento musical, né? Uma pessoa gentil, amável, generosa, né? Que por motivos não identificados não foi para frente. Quer dizer, possivelmente por causa da instabilidade dele, né? E, enfim, né? Aí o processo terapêutico, então, vai revelar um pouco mais dele isso, né? Que ele não sabe lidar com a perda, né? Não sabe lidar com a tristeza, que ele é muito fechado, né? Para os próprios sentimentos, particularmente com a agressividade, né? Mas que ele está melhorando, porque ele está conseguindo, né, colocar isso para fora. E o final, né? Aí dando spoiler aqui, inclusive, né? Que é assim, como que ele está melhorando, que ele fala para esse terapeuta, no caso, né? Assim, eu sei, eu gostaria muito de voar, mas eu sei que eu não posso,
né? Então, isso assim, ele está, né, se ligando com a realidade, né? Ele está se descolando dessa ideia fixa, né? Desse delírio aí que ele tinha e está pondo o pé na realidade. Né? Então, isso é um Sim, fortalecimento aí de uma função de ego que é super importante, que é a gente entender o mundo como a maioria das pessoas entende. Né? Então, no caso, voar, embora ele gostaria muito, eu gostaria muito de voar, isso era um sonho meu de criança também, eu achava que se eu ficasse bem quietinha assim, bem concentrada, que eu ia sair voando. Mas você cresce, você para de acreditar nisso. Né? E ele não, né, continuou. Ele tem muito traço infantil, como se fosse uma infância infantil. também, né? Que ele não Ele quisesse fala, abandonar. ele fala, eu sou uma criança, né? Ele É, fala, eu sou uma criança. Mas ele fala. voar, olha, outro avião passando aqui. Voar é isso, é essa leveza, flutuar, poder se sentir um corpo não tendo a necessidade de se conectar o tempo todo com algo rígido, solo. Enfim, tem vários aspectos dessa liberdade que o voar representa, dessa liberdade na existência. E essa fantasia do voar me traz muito isso. Uhum, sim. E ela é ótima, né? Desde que ela respeite os limites, né? Pelo menos da lei da gravidade, né? É isso, Exato. né? Cissa, outra. Não, eu me lembrei de outro momento de trilha que é também algo que remete a essa alegria, que é a sinfonia, De Beethoven, né? Ode não alegria. é? Ode à alegria. É, E para ele é outro momento em que ele se desprende ali, né? E se vai desprende, vivendo aquela alegria. veio o delírio de grandiosidade, de novo, né? Eu sou capaz de reger essa orquestra muito melhor do que esse maestro, né? E ele é tomado, né? A música toma mesmo, né? Então, ele é tomado, né? E essa ode à alegria, ela é uma música muito contagiante, né? Porque ele Cheia de coral, energia. cantando, né? Então ele é tomado e ele sobe no palco e aí ele vai parar no hospital de novo, porque é, de novo, uma conduta muito inadequada socialmente, Sim, né? sim. Então, ali ele não está colocando ninguém em risco, mas ele está muito inadequado e não é para fazer isso, né? A gente tem aí um pacto social. Se você vai assistir o concerto, você não vai lá corrigir o maestro, né? E ele rompe esse pacto, quer dizer, ele não está conseguindo aí se adaptar às normas básicas da convivência, né? Então, se ele fosse maníaco num outro contexto, numa floresta, né, talvez não fosse um problema, mas é um problema dentro, né, do contexto social em que a gente vive, né, que tem certas regras e certas normas. Né? Então, só para terminar um pouco aqui essa parte do transtorno bipolar, né? Então, ele vai ser caracterizado por essa instabilidade de humor. O pessoal confunde um pouco com o transtorno de personalidade borderline, que também é muito instável, mas no borderline, essa instabilidade ela é assim, no dia, entendeu? Ela dura minutos, né? Ciclos são muito próximos. São muito próximos e e de curtíssima duração, né? Às vezes tem um dia, mas no dia seguinte a pessoa nem lembra por quê, né? E o transtorno bipolar não, os períodos são maiores, né? De pelo menos uma semana, às vezes meses, né? Então, Sim. principalmente essa fase depressiva, ela pode durar até meses, né? Tanto que muitas vezes é considerado ali né, nas análises esse ano, como é que dentro do ano, esse período mais longo para ter ali um referencial, como dentro desse ano se manifestaram as fases, quantas vezes, até para esse diagnóstico. É. Se houver as duas fases, né? Porque às vezes tem uma Sim, fase só, mas às vezes vai ter só a fase só. depressiva, né? E deixa eu ver o que mais, né?
Então é isso, aparece, né, o episódio maníaco dele no começo, né? Depois como ele entra nessa depressão que impede até os cuidados básicos com a saúde, com a higiene, né? A pessoa não quer comer, não quer tomar banho, não quer trocar de roupa, realmente ela fica incapaz de se cuidar, né? Mas a medicação, né, ela é o tratamento preferencial, né? O lítio, principalmente, né, que é o principal moderador de afetos, né? E para quem não suporta o lítio, tem também 2 anticonvulsivantes que também ajudam a estabilizar o humor, né? Que é o valproato e a carbamazepina. Esses nomes muito complicados. Mas o tratamento preferencial é o lítio, né? E aí se pergunta, né? E a psicoterapia? Né? A psicoterapia ajuda? Né? Então, aí uma questão muito importante, né, é que a psicoterapia ela ajuda porque, como no caso do Mr. Jones, o problema não é só o transtorno, não é só o problema químico, em geral você vai ter outras questões também para ser trabalhadas, né? E um outro problema é a adesão ao tratamento, né? Então, como a gente já comentou, o paciente no estado maníaco, ele resiste em tomar a medicação, porque ele não quer sair daquele estado, né? Sim. Então, assim, já tive algumas experiências de ex-alunas minhas que trabalharam com outros quadros, né? Que também têm adesão pequena por causa dos efeitos colaterais de medicação. E, nesses casos, é fundamental o trabalho do psicólogo. Por quê? Porque ele vai falar com o paciente sobre a questão da medicação do ponto de vista psicológico, né? Como que os efeitos colaterais estão atrapalhando a sua vida, né? Qual é a sua perspectiva em relação ao tratamento, explicar dúvidas que a pessoa tenha, né, em relação ao tratamento, enfim. Né? O apoio psicológico, isso tem sido comprovado em várias circunstâncias, não só das doenças mentais, mas qualquer doença que exija aí uma medicação de longo prazo, o apoio psicológico contribui muito para a adesão, né, ao tratamento, porque a pessoa pode falar das suas angústias em relação ao tratamento. Né? Sim. Diferentemente da abordagem com o médico, o psiquiatra, que porque a abordagem vai precisar ter aquela conduta. Né? O olhar do médico é outro. É assim, vamos curar, vamos controlar, vamos tentar. Né? Muitas vezes ele nem tem tempo, nem formação para ficar ouvindo essas queixas mais subjetivas do paciente. Né? Então, você fazer essa dobradinha do médico com o psicólogo é alguma coisa que ajuda muito a adesão ao tratamento. Né? Mesmo essas medicações que trazem efeitos colaterais difíceis. Né? Então, manter a esperança da pessoa, né? Ajudá-la a manter o foco, a olhá-la para frente, que a vida dela vai melhorar. Tudo isso é um trabalho assim que o psicólogo pode desempenhar de uma maneira bem positiva aí, nesses casos. Né? E tem sido muito bem aceita essa interação, pelo menos nas minhas experiências, com médicos psiquiatras que atendem os pacientes que eu atendo, ou que o paciente peça uma sugestão, e essa relação, essa interação tem sido bastante positiva e produtiva. Eu percebo por parte dos médicos uma abertura para isso. Sim. Então, uma abertura. Acho que quando estão sendo buscados, eles estão, pelo menos na minha experiência, tem acontecido bastante isso. Agora, para essa adesão, Cissa, que também é adesão, você diz, à psicoterapia, mas para essa adesão, o entorno também, a condição dessa família, o histórico, como você diz aqui, não aparece ninguém próximo ao Mr. Jones. Esse entorno também é muito importante. E a gente volta a falar
da amizade além da família. Isso. Como a gente tratou no filme, os amigos, a amizade. No filme tem um personagem que é... Agora eu vou esquecer o nome dele, mas é o que estava lá no telhado com ele. É o Sr. Howard. Que é o Howard, que tem esse papel ali. É. E a terapeuta, né? E assim, aí já é aquele... Saiu um pouco do seu papel, né? Isso é uma questão também, né? Aliás, é uma questão. Assim, para quem se interessar, né? Quem discute bem isso é o Caligares, né? Ele tem um livro que chama Cartas a um Jovem Terapeuta, né? Em que ele mostra os riscos que existem de uma relação afetiva entre terapeuta e paciente que extrapole ali, né, o que seria esperado, né? O que seria esperado numa relação desse tipo. Alguém está falando que o som está ruim. Talvez, não sei, porque eu vi aqui também, mas até o momento ninguém manifestou som ruim. Não sei o que pode estar acontecendo agora. Será que isso aqui ajuda? Não sei se ajuda. Deixa eu ver. Eu não estou com fone. Até o momento ninguém manifestou som ruim. Vamos ver se... Tá cortando? Aí não sei. Sei. Aqui para nós não tá. E aqui também a maioria está dizendo que tá bom. Talvez, Frederica, aí você esteja com alguma instabilidade. Alguma interferência. Tá bom. Bom, aí chegamos no ponto que é a relação terapeuta-paciente. E aí o Caligares, ele adverte, né, que os terapeutas também são humanos, né? Então, o que acontece quando existe, né, esse amor do paciente pelo terapeuta, que não é uma coisa rara, né? Isso faz parte aí da transferência, da relação que se estabelece ali, né? Na verdade, o terapeuta não aparece muito como pessoa, né? Então, depende da linha, né? Os rogerianos acham que você tem que aparecer como pessoa, mas pensando aí nas terapias mais clássicas, né? O terapeuta não aparece como pessoa, portanto, aquilo que aquele ser pelo qual o paciente se apaixona é um ser idealizado, é um ser que nem existe ali, né? Ele vai estar projetando ali as suas relações. O problema é quando o terapeuta se apaixona pelo paciente, né? Então, o Caligares, ele levanta 3 possibilidades, né? Uma é que, assim, de alguma maneira, este amor, ele está inflando o ego do terapeuta. Olha como eu sou importante, olha o poder que eu tenho nessa situação, né? Uma segunda possibilidade é um certo narcisismo do terapeuta, em que ele acredita que ele pode ser a solução, né, de todos os problemas do paciente, né? Então, essas questões, elas seriam, vamos dizer assim, trabalhadas numa supervisão, né? Numa terapia do próprio terapeuta, né? Mas ele não descarta a possibilidade de haver um afeto genuíno, né? Entre o terapeuta e o paciente. E aí tem que fazer o que a terapeuta fez no filme. Ela se desliga do caso, deixa de ser terapeuta dele para ter um outro tipo de relação, né? Sim, porque como você bem trouxe, existe a doença, existe a pessoa, existe o terapeuta, existe a pessoa. Exatamente. Ninguém é perfeito, né? E aquilo que nós conversamos um pouquinho antes, a terapeuta, ela estava muito fragilizada, né? Ela tinha acabado de passar ali por uma decepção amorosa, né? E, assim, de uma maneira muito deselegante, vamos dizer assim. Então, ela estava ali com uma ferida, né? Uma ferida emocional. Então, ela também estava mais suscetível aí, né, de se encantar com uma pessoa tão especial, né? Tão encantadora como
o Mr. Jones, né? Ou o Richard Gere, né? Quem é que resistiria aos encantos, né, do Richard Gere, né? Mas E ali enfim, no personagem, talvez, embora, né, a gente tenha a beleza do ator, mas no personagem, talvez me pareça mais essa sensibilidade dele, que foi algo que a tocou nesse momento de fragilidade, não é? Como é que você exatamente. percebe esse encontro? É isso, talvez, né? Mas essa É. sensibilidade. Então, ela vê o paciente, né? Ela vê a pessoa e é isso. O filme anuncia isso, né? Porque ela, naquele primeiro momento em que ele pede carona para ela, né? E que ela faz uma manobra perigosa ali para sair da estrada, ela dá uma cortada, né? Que é assim, a mensagem é: você pegou o caminho errado, você pegou um caminho de risco, né? Porque o jeito que ela dirigiu o carro era o jeito que ela estava dirigindo ali, a vida dela, ela arriscou, né? E ele presta atenção nela, né? Ela, se o ex-namorado dela ignorou completamente a ponto de levar a nova ali, quer dizer, sem nenhuma sensibilidade, né? O Bessa Jones viu que ela andava como bailarina, né? Viu que ela tinha uma certa tristeza, então também ela se sentiu vista, né? Sim. Então, nessa circunstância, o que é o melhor a fazer, né? É realmente falar, ó, vamos mudar o tipo de relação. Não é mais uma relação terapeuta-paciente, uma relação afetiva aqui entre nós dois. Mas ela, como terapeuta, ela faz uma coisa que é muito legal e que eu insisto bastante, né? Que é a ênfase na saúde e não na doença, né? Então, ela tem uma fala muito bonita com ele, que ela fala: você é uma pessoa tão especial, você é uma pessoa tão generosa, né? Você tem tantas habilidades, você tem tanto jeito com as pessoas, você tem muito a dar, né? Então, em vez de frisar ali, né, o negativo, a doença, né, não, frisa a saúde, né? Fala com a saúde que existe ali dentro daquele sujeito, né? Dentro daquela pessoa que está lá. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa que eu tomo como uma verdade para mim. Então, eu falo muito disso nas lives, tenho falado. Né? E a outra coisa, né, que a gente já falou aqui um pouco rapidamente, é a ênfase nos vínculos afetivos. Né? Então, essa ligação com ela também ajudou ele a trazer para fora, né? Desta prisão do transtorno. Né? E aí ele percebe, né? Eu não posso voar. Né? Então, a gente pode pensar que esse amor dela, né? E esse chamado para a saúde que ela traz, né? É o que vai tirar ele do aprisionamento da doença. Né? Me lembrei agora das supervisões que eu fazia com você e você sempre enfatizava o aspecto ali, olha essa saúde aqui, olha essa saúde aqui, olha essa saúde aqui, né? Vamos olhar esse aspecto da saúde. Fala com a saúde que ela vem. Fala com a saúde que ela vem. Que ela é sensível a isso e ela é uma psiquiatra, ela é uma médica, mas ela tem uma abordagem diferente ali. Mais humana, né? Mais humana. Sim. Ela não é, vamos dizer assim, ela não é engolida pela burocracia, né? Porque sim, naquela discussão inicial, assim, ninguém está satisfeito com essa proposta de avaliar, medicar e dispensar, né? Ninguém está, mas as pessoas se acomodam, né? E ela não, né? Ela ainda quer fazer essa medicina humana, né? Essa medicina que olha o paciente, olha a pessoa que está lá e não simplesmente vai cumprir um protocolo, né?
de Sim, decisões pré-definidas, né? Em que o próprio médico ele deixa de ter o poder de decisão, né? isso. E toda a complexidade do sistema já naquela primeira cena, quando a personagem, a diretora, que é a personagem da Anne Bancroft, fala: a gente precisa liberar as camas. É, é isso, né? É um aspecto que se encontra institucionalizado, enfim, a gente precisa liberar as camas. Então, é bem, esse caminho é bastante sinuoso e bastante complexo da saúde mental. É. Uhum. Sim, sim. E é isso, o paciente psiquiátrico, ele é um paciente, você não sabe quanto tempo ele vai precisar ficar internado, né? Então, ele é um paciente problema, né? Por causa da ocupação, da indefinição, né? Então, assim, Sim, é melhor liberar os leitos aí para os pacientes agudos e que vão, né, não vão ficar muito tempo, né? Então, é uma lógica, né? Uma lógica aí do funcionamento, né, das profissões de saúde que a gente tem que estar atento para ver se a gente não está esquecendo de ver as pessoas, né? E não está engolido aí pela burocracia e pelos protocolos, né? tá. Então, Você concluiu, Cissa? eu Ou vai. concluí. Não, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Tá. Eu vou aproveitar para dar uma olhadinha em quem é que. Ai, gente, será que eu sei fazer isso? Agora não está rolando a barrinha aqui. Eu ia falar das pessoas que estão aqui, o que comentaram, que durante a live às vezes eu não comento, para não interferir muito e eu não estou conseguindo rolar a minha barrinha aqui. Você está conseguindo, Cissa? É, eu tô. Não sei o que que eu fiz aqui. Mas tá mais assim, entrou. Eu vi que houve houve comentários, mas no momento eu não quis interferir. Isso, a Tata falou, a Thaís falou uma coisa aqui que é que assim, que ele age muito pela ausência do medo, né? Quer dizer, não é só a falta de limite, é realmente perde o medo, né? É isso mesmo. Sim, a ausência do medo, desse senso né, pela ausência do senso de realidade a ausência do senso do medo, né? Ele Exatamente. age muito assim. Você achou algo mais aí? Se isso meu não tá, a minha barrinha não tá mexendo. Não, acho que não. Deixa eu ver. Não, tem mais assim, gente que entrou, que está assistindo o vídeo. Agradecemos a todos. A live fica salva no Insta da Casa da Barão. Quem pegou pelo meio do caminho pode depois voltar lá. Eu digo que fica, porque eu vou acertar, deixar ela salva lá hoje de novo. E mais uma vez uma conversa muito boa e um filme muito bonito também. Não é, Cissa? Ah, vale a pena assistir, né? Ele é um filme que ele tem, como se diz hoje, né? Ele tem várias camadas, né? Né? Tem a camada da doença psiquiátrica, a camada das questões da personalidade, da vida do Mr. Jones e a camada da relação, né, dele com a terapeuta. E, de novo, frisar assim, que a gente não sabe exatamente quem é o Mr. Jones, porque a gente não sabe nem o primeiro nome dele, né? A gente só sabe o sobrenome. Então, a pessoa dele ali, ela não está claramente posta, né? Sim, sim. Bom, então a gente vai encerrando aqui a nossa live com a sugestão de que assistam também ao filme. Ele está disponível em streaming, no canal a cabo também. A gente HBO agradece. Max, Então, sim, a gente agradece os comentários, adoramos, parabéns. E muito bom, reconheci esse personagem. E no próximo mês, na última quinta do mês, às 20 horas, a gente está de volta com mais uma live aqui da Casa da Barão. Obrigada a todos por acompanhar a gente. Depois volta lá, assiste no nosso Insta, acompanha lá os conteúdos que a gente está começando a criar, né? Como eu sempre lembro aqui, a gente sempre lembra aqui. Obrigada, então, a todo mundo. Obrigada, Cissa, mais uma vez. Obrigada, Tânia. Obrigada, pessoal.
Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem questões, podem mandar aí nos comentários, se ainda for possível, tá bom? Vou ter maior prazer em responder. Sim, diretamente lá na live que fica salva no Insta da Barão, pode haver também interação. E em breve a gente vai ter novidades com essa live, não é, Cissa? Em breve a gente compartilha as novidades. É isso, é isso. Tá bom. Tá bom. Tchau, obrigada a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Cissa. Tchau, tchau. Boa noite.